Queria mais uma vez dizer que é uma honra e uma alegria para mim estar aqui. Estou muito feliz de ter essa oportunidade de compartilhar a palavra com vocês, de poder estar aqui e dividir um pouquinho daquilo que Deus tem falado aos nossos corações, daquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações. Nós terminamos o curso, como muitos já sabem, agora já estamos na nossa casa. Tivemos um período na casa da minha mãe, mas agora nós já estamos instalados na nossa casa, já estamos bem felizes, bem alegres, contentes. E temos visto a provisão de Deus, temos visto a bênção de Deus sobre a nossa vida, temos visto o amor de Deus em cada detalhe, temos visto a mão de Deus também em cada detalhe. E eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer a cada um de vocês que tem orado, que tem investido, que tem nos dado palavra de ânimo, que tem abençoado as nossas vidas de várias formas. Nós somos muito gratos a todos vocês, nós somos gratos à igreja, nós somos gratos aos pastores, a todos vocês, porque se não fosse Deus agindo através da vida de vocês, eu acho que a gente não conseguiria fazer nem metade do que a gente fez. Então, muito obrigado, porque vocês têm sido instrumento de Deus nas nossas vidas. Amém? Eu queria compartilhar uma mensagem. Então, aproveitando, eu estava lá no centro de retiros, lá onde a gente fazia o curso, todo final de semana tem retiro. E daí eu trabalhava no som lá, e ajudava no som, e estava tendo um retiro bem grande lá. E o pastor estava pregando assim, ele tinha as anotações dele no computador e tal, ele estava pregando e pregando e pregando. De repente ele olhou assim, eles me chamavam de Maeda lá, né? Ele olhou assim, Maeda, minha bateria está acabando. Eu já imaginei ele assim, ele falou que a bateria dele estava acabando, né? Pô, ajuda aí. Ajuda aí. Valeu, obrigado. Tá, mas a bateria do computador não está acabando mais agora. Queria compartilhar. Vamos abrir a nossa Bíblia lá, por favor, na carta de Efésios, no capítulo 5. A carta de Efésios é uma carta maravilhosa. Nós tivemos um dos trabalhos que nos deram no final do ano foi de resumir a carta de Efésios. E foi um trabalho bem interessante. Se um dia você tiver a curiosidade, você pega o livro de Efésios ou pega qualquer outro livro da Bíblia e transcreve ele. Copia ele todo, assim, ou à mão, no computador, mas sem as divisões de versículo e capítulo. Copia inteiro, assim. Depois você lê ele inteiro, assim, para você ter uma visão geral e panorâmica, isso é bem interessante. Nós fizemos esse trabalho com a carta de Efésios e ficamos com a indicação para fazer com todos os outros livros da Bíblia. Eu vou fazer. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18. Ele diz assim, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Outras traduções dizem que onde há contendas. Mas se deixem encher pelo Espírito. Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas se deixem encher pelo Espírito. Amém? A carta de Paulo é uma carta mais assim doutrinária para a igreja, onde ele passa alguns parâmetros doutrinários para a igreja de Éfeso. E mais especificamente nesse trecho, Paulo está dando uma orientação assim, de como viver uma vida cheia do Espírito. Uma vida cheia de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. E hoje eu quero compartilhar com vocês esse pensamento. E dentro dele existem 2 pontos que eu separei, que eles vão nos levar a manifestar o reino de Deus. Esses 2 pontos, se a gente observar esses 2 pontos, eles nos levam a manifestar o reino de Deus aqui na terra. Nós ainda estamos com o tema, né, de reis e sacerdotes. Deus nos separou para sermos reis e sacerdotes, os reis que governam, não governam sobre pessoas, mas governam sobre a terra, sobre situações,
sobre emoções. E nós somos sacerdotes, aqueles que manifestam a presença de Deus, manifestam o reino de Deus aqui na terra. E a primeira coisa que Paulo fala ali é: não vos embriagueis com vinho, mas sedes cheios do Espírito Santo. E quando ele fala de não se embriagar, nesse texto, ele dá uma conotação de não estar fora do controle. Porque quando você está embriagado, quando você se embriaga com bebida, você fica fora do controle. Você não tem controle sobre a sua vida. Por quê? Porque a bebida começa a dominar a sua vida. Porque a bebida começa a mandar, a controlar a sua vida. Porque você, quando ingere bebida alcoólica, você fica fora de controle. Isso não só para bebida alcoólica, mas tudo aquilo que você se deixa dominar, né, se você tem alguma compulsão, ou se você se deixa dominar pela televisão, pela internet, ou por alguma outra coisa, é sobre isso que Paulo está falando. De não se deixar ser tomado, de não se deixar ser levado, de não se deixar dominar pelas coisas. Né? E o vinho, ele fala não se embriagueis com vinho, porque ele quer dar uma conotação, ele dá uma conotação aqui, a gente pode ter uma aplicação desse texto, de que o vinho também fala de uma alegria passageira. Porque da mesma forma, quando você se embriaga, ou você se deixa levar por alguma coisa, ou comida, ou internet, ou televisão, você tem uma certa alegria, você tem uma certa, assim, um certo prazer. Né? Se você passa ali horas vendo filme, não é pecado nenhum ver filme, eu gosto muito de ver filmes, mas se você deixa aquilo dominar a sua vida, aí já está fora da vontade de Deus. Mas se você passa muito tempo ali, você tem um certo prazer. Porém, acabando aquilo, o prazer, a alegria, ela acaba. O prazer de estar ali, o prazer de beber, o prazer de comer muito, ele acaba. Ele é passageiro, ele não fica por muito tempo. E quando existe essa falta de controle, quando existe essa embriaguez, essa falta de controle, Paulo está dizendo ali que isso leva a contendas. Isso leva a, como é que está aqui na minha versão? A libertinagem. Isso leva a um descontrole. Né? Isso leva a contendas. Então, muitas vezes você pode entrar em discussões, brigas, você pode entrar em falta de amor, por causa dessa falta de controle, dessa chamada embriaguez. Mas logo após que ele fala isso, primeiro ele fala, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda. Ele diz assim, não façam dessa forma, não façam assim, mas se encham do Espírito. Se encham do Espírito Santo. Né? Para que essas coisas não dominem a nossa vida, para que essas coisas não dominem o nosso viver, o nosso pensar, a nossa forma de agir, nós precisamos não nos deixar dominar por essas coisas e precisamos nos encher do Espírito Santo. Só que Paulo é interessante porque ele não deixa assim no vazio. Encham-se do Espírito Santo. Tá, e daí? Como é que a gente faz isso? Nós estávamos tendo aula com o Norberto, era o nosso professor de várias matérias, e uma vez ele compartilhou conosco, ele falou assim que ele ouviu uma mensagem sobre fé. E a pessoa que estava pregando falou bastante sobre fé, porque você precisa ter fé, e fé, e fé. E ele ficou sabendo tudo sobre fé. A pessoa que estava ministrando a mensagem explanou tudo sobre fé. Você sairia dali sabendo tudo sobre fé. Só que ele esqueceu de dizer como adquirir a fé. E Paulo não deixa esse vácuo ali, ele não deixa esse vazio. Ele diz, não façam isso, não se deixem levar por essas coisas, encham-se do Espírito Santo,
Só que ele diz como. A partir do versículo 19, ele diz como fazer isso. Vamos ler lá? Efésios 5:19, ele diz assim: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor de Cristo. Aqui ele dá a receita de como ser cheio do Espírito Santo. Aqui ele dá o caminho de como ser cheio do Espírito Santo. Falando em salmos, sendo gratos. Uma das coisas que nós aprendemos bastante nesses 2 anos de curso é ser grato. Nosso desejo, nosso coração, nossa vontade era de ter um coração grato, de ter a gratidão no nosso coração. A gratidão, quando você tem um coração grato, a gratidão elimina muitas dificuldades de dentro da sua vida. Porque, ao contrário da gratidão, a ingratidão nos leva a uma vida triste, a uma vida pesada. Porque às vezes a gente olha assim, eu queria conquistar aquilo, eu queria chegar lá, eu queria ter aquilo, mas eu não tenho. Então, eu tenho um coração ingrato, eu não tenho. Eu queria ter um carro zero, eu não tenho. Que coisa, né? E fico bravo, fico triste, fico amargurado. E ao contrário, se nós formos gratos, se nós tivermos um coração grato, isso fica mais leve, a vida fica mais leve. Porque eu posso, no exemplo do carro, eu posso olhar para o meu carro e dizer, glória a Deus pelo carro que eu tenho. Glória a Deus pela família que eu tenho. Glória a Deus pelo trabalho que eu tenho. Glória a Deus pela igreja que eu tenho. Glória a Deus pelos pastores que eu tenho. Amém? Eu não fico com ingratidão no meu coração, olhando assim, eu queria que minha esposa fosse melhor. Ela é maravilhosa. Melhor esposa do mundo. Mas eu posso ter uma ingratidão no meu coração, dizer, ela podia ser melhor, né? Eu podia ter um trabalho melhor. Eu podia ter um líder de grupo familiar melhor. Nunca passou isso no coração de vocês, né? Glória a Deus. Mas a gratidão nos elimina essa tristeza no coração. E nós começamos a viver uma vida um pouquinho mais leve, um pouquinho mais fácil. Porque a vida não precisa ser difícil de ser vivida. Deus nos deu a vida. Jesus nos deu a vida. Então, nós precisamos viver. Precisamos ter alegria no viver. Alegria em viver. Louvando a Deus. Louvando a Deus. O louvor, nós tivemos um testemunho que o louvor eliminou ali. Se não eliminou por completo, vai eliminar por completo o problema que a nossa irmã estava tendo em casa. O louvor, ele quebra barreiras. O louvor, ele apaga a tristeza. O louvor, ele nos aproxima do Pai e nos aproxima da vontade do Pai. E ultimamente eu tenho, de certa forma, louvado mais a Deus. Eu tenho colocado isso no meu coração, eu tenho pensado sobre essa mensagem, já desde lá do início de dezembro, quando o Arno compartilhou que eu teria uma oportunidade aqui. E eu venho buscando algumas coisas em Deus, e Deus me lembrou dessa parte. E toda manhã, quando eu estou indo para o trabalho, agora eu estou, Senhor, muito obrigado. E começo a louvar a Deus. Começo a louvar, engrandecer, cantar. E buscar que de dentro da minha boca só saiam louvores ao Senhor. Buscar que de dentro da minha boca só saiam palavras que louvem ao Senhor. Não tem nenhuma palavra que Deus possa, e agora? Eu sei que Deus não faz isso, mas Ele deve ficar triste quando a gente está murmurando, né? E sujeitando, ali no versículo 20, ele termina assim, sujeitando-vos uns aos outros. Sujeitando-vos uns aos outros. E
E a partir dessa parte eu quero passar para um segundo ponto que Deus tem ministrado no meu coração. A primeira parte ali era de ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Paulo nos dá a dica do que não fazer e nos dá a dica de como ser cheios do Espírito Santo. Isso tem que ser uma busca constante na nossa vida, sermos cheios, cada dia mais cheios de Deus, mais cheios do Espírito Santo. E o próximo ponto é sujeitando-vos uns aos outros, servindo. Uma coisa que foi bastante ministrada no nosso coração, bastante falado, bastante batido lá na escola é: vocês estão aqui para servir. O diretor chegava, o Alessandro, que é o nosso diretor, ele chegava nas reuniões de manhã, chegava nas devocionais de manhã, ele olhava para nós assim, nós estávamos sentados assim: vocês estão aqui para servir. A gente ficava olhando assim: ah, tá, a gente está aqui para servir. Ele falou assim: não, vocês não entenderam, vocês estão aqui para servir. Servir. Um dos segredos, esse é um dos segredos, não é o segredo, mas é um dos segredos para uma vida abundante em Cristo, é servir. Servir. Certa vez Jesus, ele estava com seus discípulos lá em Caná da Galileia. Essa história está em João 12, do 1 ao 2, se você quiser anotar e ler depois. Mas ele estava lá e estava com seus discípulos, e ia acontecer um casamento lá. E Jesus e seus 12 discípulos foram até o casamento. E quando eles chegaram lá, eles estavam lá na festa e tal. E aconteceu que acabou o vinho da festa. Acabou o vinho ali na festa. E a mãe de Jesus, Maria, chegou para Jesus: Jesus, acabou o vinho aí. A festa vai acabar, e a festa não pode acabar. E daí Jesus olhou para ela e falou algo que parece polêmico, assim, falou assim: o que eu tenho a ver com isso? Não falou dessa forma, mas falou assim: eu não tenho, chegou a minha hora ainda. Muitas vezes a gente pode olhar e achar: nossa, como Jesus é grosso, né? Mas não. Jesus, ele só age no tempo certo. Ele conhecia o tempo de Deus. Ele conhecia a vontade de Deus. Ele disse para Maria assim: não chegou a minha hora ainda. E logo após ele manda encher seis talhas, que eram potes assim de pedra. Ele manda encher de água ali. E depois que os servos encheram essa água, ele fala assim: vai lá, pega essa água e leve ao mestre de cerimônia. E quando esse mestre de cerimônia prova essa água, ele vê que é vinho, e ele vê que é um vinho do bom. E esse é o primeiro milagre conhecido de Jesus. E quando ele prova esse vinho, ele questiona o noivo e fala assim: mas como pode isso? A gente sempre coloca o melhor vinho no início da festa, e quando vai acabando a festa, a gente vai colocando os vinhos inferiores. E você deixou o vinho melhor para o final. E daí a festa continuou lá e tal. Mas o que aconteceu ali? Jesus, ele serviu os noivos. Ele serviu os noivos com aquilo que ele tinha. Ele tinha no momento ali o poder de Deus. E eu conversando com a Patrícia esses dias no carro, não sei onde que a gente estava indo, a gente estava conversando, eu estava compartilhando com ela a mensagem. E ela falou algo muito interessante, que eu falei assim: vou até usar na mensagem. Jesus, ele serviu e o milagre aconteceu. Você quer ver milagre acontecendo na sua vida? Comece a servir os seus irmãos. Você quer ver os milagres de Jesus acontecendo na sua vida, na sua família? Sirva o seu próximo. Sirva aqueles que estão ao seu lado. Porque quando a gente serve, o milagre de Deus acontece na nossa vida. Quando a gente começa a servir os nossos irmãos, quando a gente começa a servir o nosso próximo, os milagres de Deus começam a acontecer na minha vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você pega o seu irmão que está passando por uma dificuldade, você com fé
ora com ele, serve a vida dele, consola a vida dele, o milagre acontece na vida dele e você começa a ver o milagre. Porque quando nós começamos a servir as pessoas, quando nós servimos o nosso irmão, o nosso próximo, e não só aqueles que estão dentro da igreja, mas quando você serve o seu próximo, aquele que está sentado do lado do seu trabalho, aquele que está na fila do banco, aquele que está ao seu lado, na fila do almoço, no restaurante, quando você começa a servir essas pessoas, o milagre de Deus começa a acontecer nas nossas vidas. Por que o milagre? Porque o amor de Deus começa a se expandir. E o amor de Deus é um dos maiores milagres de Deus. Porque nós não éramos nada. Nós não tínhamos valor nenhum para Deus. Nós éramos pecadores. Nós não tínhamos valor nenhum. E Deus, pelo seu milagre, pelo seu poder, deu Jesus Cristo. E com o sangue de Jesus, nós pudemos ter nosso relacionamento restaurado com Deus. Então nós precisamos começar a servir os nossos irmãos, servir o nosso próximo. Nós passamos 2 anos lá e eu levava a Isabela na escola, eu entrava no carro, saía da chácara, andava 4 quilômetros, passava por uma lombada, chegava lá, voltava, e deixava lá na escola e voltava, em poucos minutos. Aquilo é uma maravilha, para quem leva as crianças, que tem filhos e leva na escola, sabe que isso é uma maravilha, né? Poder sair e levar as crianças em 15 minutos e voltar. Você quer ver o milagre de Jesus acontecendo no trânsito de Curitiba? Comece a servir. Se a pessoa quer dar seta e quer passar na sua frente, não acelere, freie para ele passar. Você vai ver um milagre acontecendo, porque eu voltei da chácara lá, é tudo tão tranquilo, comecei a andar nessa cidade, eu fiquei quase louco nesse trânsito. Falei assim, eu não quero mais andar de carro, deixa para lá. Mas nós vamos ver o milagre de Deus acontecendo no trânsito de Curitiba. Nós vamos começar a servir os nossos irmãos no trânsito de Curitiba, e Curitiba vai ser a cidade com o melhor trânsito do Brasil e do mundo. Amém? Outro dia, eu e a Patrícia estávamos, eu acho que foi nas férias do ano passado, nós saímos para dar uma volta no shopping, tomar um café juntos, só que já era tarde, já era bem tarde, o shopping já estava quase fechando, e nós paramos num quiosque lá onde se servia café, e paramos no balcão, pedimos 2 cafés, a menina olhou assim, tipo, essa hora? Tô fechando já. Mas tudo bem, ela olhou braba assim, fez o café, deixou o café lá para nós, e saiu, e eu sentei, comecei a tomar aquele café, começamos a conversar, eu e a Patrícia começamos a conversar e pensando, nossa, que atendente grossa, né? Que moça mais, que coisa, está ali para servir, está ali para, vocês estão pagando, né? E daí o Espírito Santo, o que vocês estão dizendo? O que vocês estão pensando? A moça está aí servindo vocês, o que vocês estão... Já está quase no final do expediente dela, ela trabalhou o dia inteiro, deve estar cansada. Como é que vocês podem julgar essa moça? Quem dá o direito a vocês de julgar essa moça? Nós pensamos, é verdade. A moça fez o café, nos entregou ali. Daí nós pensamos, vamos servir ela? Vamos servir essa moça? Daí terminamos o café, a Patrícia pegou as xícaras, tirou da mesa, levou até o balcão, entregou para a moça e disse assim, Deus abençoe. Muito obrigado por esse café. Esse café estava uma delícia. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe o seu descanso essa noite. Muito obrigado. E saímos. Sabe, a partir do momento que nós começamos a servir, eu tenho certeza que no coração daquela moça fez diferença. Fez diferença porque quantos clientes mal-humorados como nós ela não deve ter atendido naquele dia? Quantas pessoas mal-humoradas não passaram por aquele lugar naquele dia? E se nós, como povo de Deus, como filhos de Deus, não servirmos, quem que vai servir? Talvez aquela moça podia ir triste para casa, pensando, o que vale a minha vida, ou coisa assim, mas não, naquele dia nós pudemos abençoar aquela moça. Nós pudemos liberar uma palavra de bênção sobre a vida dela. Por quê? Porque nós decidimos servir. E isso não é difícil. Isso é super fácil. É só a gente assentar isso no nosso coração.
É só a gente colocar isso no nosso coração, sabe, colocar o desejo de servir as pessoas, o desejo de ser bênção, de não olhar só para nós, não olhar só para aquilo que nos agrada, porque às vezes servir o nosso próximo, às vezes não vai ser uma coisa tão gostosa, às vezes vai ter que ir contra aquilo que nós gostaríamos que acontecesse, às vezes vai contra o nosso ego, contra o nosso orgulho, servir as pessoas. Mas Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio a este mundo em carne, aquele que desceu lá do céu, aquele que deixou sua glória toda de lado, aquele que deixou a sua majestade toda de lado, para vir aqui, ele veio para quê? Para nos servir. Para nos servir. Você consegue imaginar isso? Jesus estava sentado ao lado de Deus, com toda a glória, todo o poder, toda a majestade. Anjos serviam ele. Ele tinha louvor junto com Deus todo dia. Ele falou assim, não, eu vou lá servir. Eu vou deixar a minha glória, eu vou deixar a minha majestade, eu vou deixar de ter Deus do meu ladinho aqui, para descer lá e servir a humanidade. Servir a minha e a sua vida. Servir as nossas vidas. Vocês conseguem imaginar o que Jesus deixou para trás? Para poder servir a gente? Então, se a gente faz algum sacrifício, se tem que deixar alguma coisa nossa de lado, se às vezes a gente tem que deixar algum desejo nosso para servir o nosso próximo, para servir nosso irmão, para servir nosso colega de trabalho, para servir nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, isso é quase nada perto daquilo que Jesus deixou para poder servir a gente. Então, se você quer ver os milagres de Deus acontecerem na sua vida, comece a servir os seus irmãos. Comece a servir os seus irmãos. Comece a manifestar o reino de Deus no seu trabalho, servindo seu chefe, servindo seu colega. E a palavra de Deus diz, melhor é o fim das coisas do que o começo. Melhor é o fim do que o começo. Tanto que Jesus colocou o melhor vinho no fim ali. Ele serviu com o melhor, mesmo que estivesse no fim. Para ele não importava que era o fim da festa, ele serviu com o melhor. E muitas vezes a gente está lá, entra num trabalho novo, ou começa a fazer uma faculdade, ou dentro da igreja ingressa num ministério novo, ou entra num grupo familiar novo e está todo empolgado. Nós estamos com a nossa empolgação lá em cima, e começamos a servir, começamos a trabalhar da melhor maneira possível, começamos a servir nossos irmãos de grupo familiar, nosso líder de grupo familiar, mas o tempo vai passando, a empolgação vai passando, o dia a dia, a rotina vem chegando, e nós já não servimos mais como no início, nós já começamos a esmorecer. Patrícia diz assim, a lua de mel acabou, né? A lua de mel vai acabando, e nós começamos a servir já, antes a gente chegava 20 minutos antes no trabalho, agora a gente já está chegando em cima da hora. Antes a gente saía 20 minutos depois, agora deu 6 horas da tarde, já está com o computador desligado e assim, posição de ir embora. E nós precisamos servir em qualquer circunstância. Nós precisamos servir em todo o tempo. Nós precisamos servir independente das circunstâncias que rodeiam as nossas vidas. Porque, como eu falei, muitas vezes a gente vai servir uma pessoa até que a gente não gosta. Às vezes você vai servir
Às vezes você vai olhar assim, eu não gosto muito daquela pessoa. Isso nem é bom não gostar das pessoas, né? Mas eu sei que acontece, nós somos carne e osso, Jesus orou, né? Não vos tire do mundo, mas livre-os do mal. Então, nós como carne e osso, às vezes nós temos alguns sentimentos que não deveríamos ter, mas ainda temos. E que um dia não teremos mais. Mas você vai olhar para aquela pessoa assim, aquele teu chefe assim, que às vezes você não suporta ele. Mas se você decidir no seu coração, eu vou servir essa pessoa. Eu vou servir esse meu chefe que às vezes me persegue, que às vezes fica me dando trabalho para levar no final de semana, que às vezes fica obrigando a fazer hora extra que eu não quero. E você começa a servir essa pessoa. Você vai ver o reino de Deus sendo manifesto na sua vida e na vida dela. E você vai ver as circunstâncias que não eram boas se tornarem boas. Até o sentimento que você tem no seu coração de às vezes não gostar dele, não gostar da pessoa, você começa a servir aquela pessoa, você vai começar a amar aquela pessoa. Você vai passar a amar essa pessoa. Porque aquele que ama, serve. Deus, Ele nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, que deu o seu Filho. Ele nos serviu com o seu Filho. Por quê? Porque Ele nos amou. Porque Ele nos amou. Então, se existe alguma pessoa que talvez você não goste muito, comece a servir essa pessoa. Comece a abençoar essa pessoa. Você vai ver como as circunstâncias vão mudar. E depois de nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus, e começarmos a viver uma vida de servos, depois de nós começarmos a servir as pessoas, os irmãos, acontece que nós manifestamos o reino de Deus. O reino de Deus é manifesto na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. E para concluir essa mensagem, eu quero falar sobre o manifestar do reino de Deus. O resultado de tudo isso vai ser o manifestar do reino de Deus. Eu quero falar sobre o manifestar do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Vamos lá para Romanos 14, versículo 17. Romanos 14, versículo 17. Ele nos dá uma definição de reino de Deus. Pois o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz, alegria no Espírito Santo. O que vai começar a manifestar nas nossas vidas? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você quer isso manifestando na sua vida? Seja cheio do Espírito Santo e comece a servir os seus irmãos. E justiça, o que é a justiça do reino de Deus? Estudando um pouquinho sobre justiça, sobre o conceito de justiça que a Bíblia aqui traz em Romanos. Esse conceito de justiça não é, é certo ou errado. Isso é certo, ou aquela pessoa está certa, aquela está errada, então nós fizemos justiça com aquela pessoa. Não. Justiça, nesse contexto aqui, é algo exato. Quando a gente usa aquele termo, caiu como uma luva, está justo como uma luva, é mais ou menos essa ideia que ele quer dar aqui. De ser algo justo, de ser algo, fala num sentido de ser aquilo ao qual foi projetado, para aquilo que foi projetado. Por exemplo, essa caneta ela foi projetada para escrever. Então, se ela escreve,
ela é justa, ela está cumprindo com o propósito dela. Ela tem mais um propósito hoje de estar nas minhas mãos aqui, porque eu não ia saber o que fazer sem as mãos, sem o microfone na mão, daí eu peguei uma caneta e pelo menos eu sei o que fazer com as mãos aqui agora. Me deram bastante, vou fazer um parênteses aqui, vocês estão muito sérios. Vou fazer um parênteses aqui. Estava lá atrás conversando com eles, eu falei assim, tem agora esse microfone aqui e eu não tenho mais o microfone na mão, então não sei o que eu vou fazer com as mãos. Eles falaram, brinca de boneco de posto, boneco de Olinda, faz alguma coisa assim. Eu falei, não, acho melhor não vai dar muito certo. Mas ainda bem que tem uma caneta aqui, eu posso ficar mexendo na caneta. Justiça. Nós precisamos ser justos no sentido de sermos aquilo que Deus quer, aquilo que Deus planejou para que a gente seja. Primeiro, nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Essa é a justiça de Deus para as nossas vidas, para que a gente seja filho de Deus, para que a gente ande sobre a terra como filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. O segundo ali é paz. Nós vamos desfrutar de paz nas nossas vidas. Só que a paz aqui não é a ausência de tribulações, não é a ausência de guerra, ou está naquele, eu estou em paz agora, estou quieto, sossegado. Não. A paz aqui é saber que Deus é por nós. Não importam as circunstâncias, não importa o que aconteça do meu lado, não importa o que aconteça ao meu redor, não importa que caia o mundo ao meu redor. Não, eu sei que Deus é comigo, por isso eu estou em paz. Essa é a paz de Deus, essa é a paz que Deus tem para nós. De a gente não ser dominado pelas circunstâncias, de não acordar de manhã. A gente acorda de manhã e o que define o que nós temos paz ou não, é nós acordarmos de manhã e dizer, Espírito Santo, muito obrigado porque eu estou em Cristo, eu estou com Deus. Deus passou a noite junto comigo, do lado da minha cama, me abençoando. Ou a gente acorda e já pensa, nossa, eu tenho que resolver isso no trabalho. Não consegui resolver isso, não consegui pagar aquela conta, não consegui, eu briguei com a minha mãe, eu briguei com a minha irmã, eu briguei com a minha esposa. Não, essas circunstâncias não podem tirar a nossa paz. Por quê? Porque eu estou em Cristo. E essas coisas serão resolvidas porque eu sou cheio do Espírito Santo. Porque eu estou cheio do Espírito Santo. Então essas circunstâncias que às vezes vêm para nos atacar, para nos abalar, para tirar a nossa paz, nós precisamos parar e pensar assim, não, eu tenho paz porque eu estou em Cristo. Porque Deus é por mim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é pela minha vida. E essas circunstâncias todas, que eu não estou dizendo para nós ignorarmos elas, mas essas circunstâncias todas serão resolvidas, porque nós somos cheios do Espírito Santo. E elas não podem tirar a nossa paz. Amém? E alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. Nós vivemos num mundo hoje que busca alegria, busca felicidade. Se você fizer uma pesquisa aí fora, pegar algumas pessoas e perguntar o que você busca na sua vida. Eu busco uma boa carreira, eu busco comprar uma casa própria, eu busco comprar um carro zero, eu busco uma esposa, um esposo. Mas daí você pergunta, por que você busca tudo isso? Porque eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. O mundo de hoje, ele busca ser feliz. As pessoas lá fora buscam ser felizes. O mundo, a mídia te empurra, nos empurra hoje ao quê? A busca da felicidade. Por isso que a gente vê deturpações no casamento, nos relacionamentos. Por quê? Porque as pessoas querem ser felizes. Elas buscam ser felizes. Só que a verdadeira alegria está aqui. Não aqui na igreja, mas está aqui na vida com Cristo. A verdadeira alegria, a verdadeira felicidade está em
ser cheio do Espírito Santo, em servir os nossos irmãos, em ser justo na presença de Deus e em ter paz. Essa é a verdadeira alegria. Essa é a verdadeira felicidade. Essa é a verdadeira alegria que nós temos em nosso coração. Essa é a verdadeira alegria que você tem no seu coração. Essa é a verdadeira alegria que Deus colocou no seu coração. Essa é a verdadeira alegria que está disponível para nós. Que está disponível para aqueles que creem em Jesus. E o mundo lá fora busca tanta felicidade, busca tanta felicidade, busca tanta felicidade. E nós temos essa felicidade. Nós temos, você tem essa felicidade. Você é uma pessoa feliz. Nós estamos entrando num novo ano. É a segunda semana do ano. E as pessoas buscam fazer planos, buscam fazer seus projetos de vida, propósito, para buscar felicidade. E nós buscamos fazer planos, propósitos que estão no coração de Deus, porque nós já somos felizes em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos ter um ano maravilhoso. Nós vamos ter um ano espetacular. Nós vamos ter um ano surpreendente. Eu creio que o Espírito Santo quer ministrar o nosso coração neste ano, para que a gente possa manifestar o reino dele e sermos surpreendidos pela manifestação do reino dele nas nossas vidas. Vai superabundar nas nossas vidas justiça, paz e alegria. Por quê? Porque nós precisamos manifestar o reino de Deus lá fora. Nós precisamos manifestar a presença, o poder e o propósito de Deus lá fora. Nós precisamos. E a verdadeira alegria está em Cristo. E se você entrou aqui hoje pensando ou achando que não tem alegria, eu quero dizer para você que hoje você encontrou alegria. Eu sei que hoje entraram pessoas aqui que ainda não disseram sim para o Senhor Jesus, que ainda não entregaram a sua vida, e que às vezes podem estar pensando assim, mas eu quero esta alegria. Eu quero essa felicidade. Eu quero ter esse prazer de me encontrar com Cristo. Eu quero dizer para você hoje, que entrou com esse desejo no seu coração, e que está com esse desejo no teu coração, Jesus está aqui esperando você. Jesus veio aqui hoje para pegar na sua mão e para te dizer, filho, eu estou aqui com você. E agora eu quero te dar uma oportunidade. Nós, como igreja, queremos dar uma oportunidade àqueles que ainda não disseram sim para o Senhor Jesus, de fazer uma oração conosco, de fazer uma oração e colocar no seu coração o desejo de andar com Cristo, de dizer sim ao Senhor Jesus. Vamos fazer essa oração? Peço que você se coloque de pé, por gentileza. Peço que a igreja me ajude em oração. Eu creio que esta é uma noite de salvação. A salvação do Senhor está proclamada nesta noite, aqui neste lugar. Amém? E eu vou fazer uma oração, eu peço que você repita comigo, que a igreja repita comigo, para que a gente possa estreitar esse nosso relacionamento com Cristo. Amém? Vamos orar assim. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade que eu tenho de entregar a minha vida nas suas mãos. Eu te agradeço pelo teu amor e pelo teu perdão. Eu te agradeço porque você morreu por mim na cruz e pagou os meus pecados. Muito obrigado. Eu quero neste momento declarar que a minha vida é sua e quero te pedir perdão pelos meus pecados. Muito obrigado. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Amém. Amados, eu só queria compartilhar
uma última coisa com vocês. Deus, Ele separou um 2014 para nós abençoado. Deus, Ele separou um 2014 para nós espetacular. Vai ser o melhor ano das nossas vidas até hoje. E não é frase de efeito. Eu estou falando como alguém que ouviu de Deus, que vai ser o melhor ano das nossas vidas até hoje. Porém, depende de nós. Depende de mim e de você. Depende da nossa decisão em ser cheios do Espírito Santo e em servir os nossos irmãos. Se a gente quer um 2014 diferente, nós temos que fazer coisas diferentes. Não dá para a gente fazer as mesmas coisas que a gente fez ano passado e esperar que a gente chegue em dezembro e tenha um ano diferente. Deus está nos chamando hoje para fazer diferente. Diferente. Nós vamos ser cheios do Espírito Santo, nós vamos servir no nosso trabalho, nós vamos servir na nossa família, nós vamos servir na nossa igreja, nós vamos servir no nosso grupo familiar, nós vamos servir nos nossos ministérios, nós vamos servir em todo lugar que nós estivermos. E vocês vão ver que nós vamos ter um ano espetacular. Os milagres de Deus vão acontecer, porque nós estamos servindo, porque nós estamos manifestando o reino de Deus. Amém? Amém? Vamos fazer um ano diferente? Depende da nossa decisão, do nosso coração, não do nosso esforço. Quero deixar bem claro que depende da nossa decisão, não depende do nosso esforço, porque nós não somos nada. Quando nós decidimos, quando eu decido servir, quando eu decido ser cheio do Espírito Santo, aí o Espírito Santo nos capacita, Ele nos enche, Ele nos capacita a servir, Ele nos capacita a ser bênção. Depende da nossa decisão. Eu não quero que você saia daqui pensando assim, eu vou fazer, eu vou servir. Não, eu quero que você apenas decida hoje, ser cheio do Espírito Santo e servir. Porque a capacitação vem de Deus, a capacitação vem da graça do Senhor, a capacitação vem de Deus. Porque em nossas mãos, se você olhar na sua mão, o que você tem na sua mão hoje? De importante, de forte. Você tem algum poder nas suas mãos? Você tem algum poder nas suas mãos hoje? Você não tem. Mas o Espírito Santo de Deus pode encher a sua mão de poder. E você pode curar enfermos. Você pode livrar as pessoas do cativeiro. Onde você colocar as suas mãos, ali prosperará. Por quê? Porque a unção de Deus está sobre as suas mãos. Amém? Vamos orar e colocar essa decisão no nosso coração hoje? Então comece a orar. Peço que você, individualmente, ore e diga: Deus, eu decido hoje ser cheio do Teu Espírito. Me capacita a falar com salmos, me capacita a louvar o Senhor todo dia, me capacita a agradecer em todos os momentos. Me capacita a ser grato, Senhor. Me capacita, Senhor, a ser grato. Eu por mim, eu não posso, eu não consigo, mas me capacita a ser grato. Hoje, Pai, nós como igreja, nós decidimos aqui, Senhor, ser cheios do Teu Espírito, Senhor, e servirmos, Pai, dentro da nossa família, Senhor, dentro do nosso grupo familiar, dentro da nossa igreja, Senhor, dentro do nosso ministério, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso bairro, na nossa vizinhança, Senhor. Nós queremos servir, Senhor. Nós queremos fazer a diferença pelo serviço, Senhor. Pelo serviço, Senhor. Nós queremos fazer a diferença na vida das pessoas, Pai, pelo serviço, Senhor. Nós não queremos ser conhecidos como aqueles que são egoístas e que pensam só em nós mesmos, Pai. Mas nós queremos servir, Senhor. Servir, Senhor. Coloca isso no nosso coração, Senhor. O serviço, Senhor. Nós decidimos hoje, Pai. Nós decidimos hoje, Pai, servir, Pai, e servir com alegria, Senhor. Mesmo, Pai, naqueles momentos onde nós não temos muito o que agradecer ou muito com o que nos alegrar, Senhor. Mas nós queremos servir, Senhor.
servir, Senhor. Servir, Senhor. O Senhor nos deu o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Nós queremos amar o Senhor sobre todas as coisas. E Jesus disse que o segundo mandamento era amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós queremos, Pai, amar ao Senhor. E nós queremos amar o nosso próximo, Pai, servindo a vida dele, Pai. Nós queremos amar o nosso próximo, Pai, servindo a vida dele, da sua família, Senhor. Pai, nós decidimos no nosso coração servir, Senhor. Por isso, Pai, nós te damos autorização. Espírito Santo, dá-nos a oportunidade de servir, Pai. Dá-nos a oportunidade de servirmos, Pai. Dá-nos a oportunidade de servirmos, Pai. Dá-nos a oportunidade de servirmos, Pai. Oh, meu irmão, você coloca no teu coração essa decisão e não se surpreenda se esta semana Deus te colocar em alguma situação que você talvez não entenda. Deus vai colocar alguns aqui essa semana em situações que você talvez não vai entender no momento. Mas coloque no seu coração, seja cheio do Espírito Santo para discernir a situação e sirva, e sirva, e sirva. Esta semana ainda você vai ser colocado em situações que você não entende. Você vai ser cheio do Espírito Santo, você vai servir e você vai ver alguns milagres de Deus acontecendo. Ei, abra o seu coração, abra o seu coração, abra o seu coração. Diga: Senhor, eu quero servir, eu quero ficar em segundo plano, deixar os meus desejos em segundo plano e quero servir ao Senhor, servindo pessoas. Igreja, venha comigo, começa a orar, começa a dizer: sim, Senhor, eu quero servir, eu quero ver o seu reino manifestando, Senhor, eu quero ver o seu amor manifestando. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas, comece a proclamar. Eu sei que Deus já está colocando no seu coração algumas situações e alguns lugares que você precisa servir. Se Deus está colocando já, e eu sei que está colocando no seu coração algumas situações que você precisa servir, decida servir. Vidas. Eu posso ver aqui. Você vai começar a servir no teu trabalho. E no escritório onde você trabalha, você começa a servir. E as pessoas em primeiro plano vão pensar: essa pessoa está doida. Por que ela está fazendo essas coisas? Por que ela está nos servindo? Mas num segundo momento o Espírito Santo vai tocar essa vida. E ela vai ver que você está servindo ela porque você ama ela. E um pouquinho mais para frente ela vai ver que você está servindo ela porque você ama ela, porque Jesus te ama. E ela vai querer esse amor na vida dela. Este é o ano de empresas serem transformadas pelo poder do serviço, pelo poder do amor de Deus que está em servir pessoas. Este é o ano. O poder de Deus está disponível. O poder de Deus está disponível se você decidir. O poder de Deus está disponível aqui, agora. O poder de Deus está disponível agora. E esse poder vai ser manifesto através do servir. Não perca a oportunidade. Existe um rio descendo direto do trono de Deus e passando por este lugar.
E aqueles que decidirem ser cheios do Espírito Santo, e aqueles que decidirem servir de todo o coração, serão cheios por este rio. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque este ano, Senhor, nós seremos conhecidos como a igreja que serve. Nós seremos conhecidos como aquele povo que serve. Nós não queremos mais trazer as pessoas aqui dentro simplesmente para assistir um bom culto, mas nós queremos servir as pessoas com o seu amor. E todo aquele que entrar por aquela porta, eu declaro e proclamo sobre esta igreja, que todo aquele que entrar por aquela porta será tocado pelo amor do Senhor, e será tocado pelo serviço do Senhor, pelo servir do Senhor, e será constrangido pelo amor do Senhor, que está nas nossas vidas. A integração desta igreja será inundada por uma onda de amor e de servir. As pessoas encontrarão um lugar para serem servidas aqui. Só que elas serão tão constrangidas com o servir, tão constrangidas com o amor de Deus, que elas não apenas vão querer continuar a sua caminhada com Cristo, mas vão querer servir outras pessoas. Nos grupos familiares, nos grupos familiares vão haver disputas saudáveis de quem vai compartilhar a devocional, de quem vai orar, porque todos vão querer servir. Os ministérios dessa igreja vão ser cheios do servir de Deus. Vai faltar lugar nas escalas de serviço desta igreja. A partir de hoje se quebra aquele pensamento de que vamos sobrecarregar tal pessoa, porque as pessoas não se sobrecarregarão mais, porque hoje nós decidimos servir, e nós não estamos servindo pessoas, nós estamos servindo a Cristo. Nós estamos servindo a Cristo através de servir pessoas. Oportunidades. Pai, muito obrigado, Senhor. Porque eu tenho certeza que seus anjos ministradores liberaram oportunidades para todos aqueles que decidiram nessa noite servir. E você será surpreendido. Eu declaro sobre a sua vida que você será surpreendido pelo servir e pelas oportunidades de servir. Amém? Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua glória, Senhor. Obrigado pelo teu poder. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, por tudo aquilo que o Senhor é por nós, Pai. Pai, eu te agradeço e te louvo, Senhor. E declaro, Senhor, a tua paz, a tua justiça e a tua alegria sobre a vida dos teus filhos, Pai. Declaro uma semana abençoada, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.